Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês nesse último Evangelho de 2025, hoje dia 31 de dezembro de 2025. Nós vamos fazer o Evangelho no Lar, também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook, e ainda no YouTube e Facebook, na página Jornalista Fábio Pereira. Seja muito bem-vindo e fique absolutamente à vontade para perguntar, inclusive mandar os seus recados, que depois a gente responde oportunamente. Nós vamos fazer o Evangelho completo, tá? Oração inicial. Na sequência nós vamos para uma leitura edificante. Hoje caiu o item 29 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. O item é Contentar-se. E, na sequência, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. Eu uso da IDE, Instituto de Difusão Espírita, de Araras, que é uma tradução que eu gosto bastante. E hoje caiu o item do capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos, o item Parábola do Festim de Núpcias. Na sequência, a gente vai para a finalização da fluidificação da água. A minha já está aqui. Você vai colocar a sua também aí na sua casa. O Fábio vai benzer a minha água. Não vou benzer coisa nenhuma, são os mentores que vão até a sua casa, né, e vão fazer essa fluidificação da água. Já será a nossa oração final, essa da finalização da fluidificação da água, tá bom? Então seja muito bem-vindo e vamos começar o nosso Evangelho no Lar com a nossa oração inicial. Vamos elevar o pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto de Jesus da forma, da maneira que nós imaginamos que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando seu Otávio, cumprimento a todos os demais, também seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor, para que possamos, assim fazendo, elevar também a nossa vibração e podermos sentir a presença dos mentores espirituais, a presença dos nossos guias espirituais e também, principalmente, a sua presença em meio a nós, já rogando ao Senhor, claro, que por acréscimo de misericórdia, que o Senhor, por favor, não olhe as nossas imperfeições, mas o nosso desejo de fazer o certo em vez do fácil, de servir, o que está no nosso coração, de desejo de ser útil, de fazer o melhor possível, ser hoje melhor que ontem e assim sucessivamente. Que as nossas imperfeições, Mestre, não sejam entraves para a sua mensagem, para o seu carinho, para os seus ensinamentos e principalmente para as técnicas que o Espiritismo nos proporciona para colocarmos em prática aquilo que o Senhor ensinou. Dessa forma, vamos também para os agradecimentos, as 3 gratidões que a gente sempre coloca no começo do nosso Evangelho. A primeira delas, agradecer, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana e como é o último dia do ano. Agradecer também por tudo de bom que nos aconteceu no último ano. Agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, consequentemente, tudo de ruim que não nos aconteceu no último ano. E, claro, agradecer também, sem hipocrisia e com conhecimento real, por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana e por tudo de ruim que nos aconteceu durante esse ano, porque foi aquela oportunidade que tivemos de expurgar de nós esse mal, retirar do nosso caderno de contabilidade os débitos do passado, quitando-os, e assim, dessa forma, Mestre, o nosso muito obrigado sincero, porque passou, já foi, não devemos mais, e isso é muito importante. Dessa forma, então, Mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento. O trecho de hoje é uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. E esse trecho diz o seguinte: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Foi escrito pelo apóstolo Paulo, endereçado à cidade de Filipo, à comunidade de Filipo, portanto aos filipenses. Paulo estava preso em Roma.
Nessa oportunidade ele não estava na cadeia, ele estava numa espécie do que se chama hoje, ou se chamaria hoje, de prisão domiciliar, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, muito provavelmente, e ele estava nessa região de Roma mandando para Filipo. Filipo era uma cidade na Macedônia, hoje ela está na Grécia, hoje é um sítio arqueológico na Grécia, próximo à cidade de Kavala, e é um importante sítio arqueológico. Só para você ter uma ideia do contexto, eu vou trazer um versículo anterior e um versículo posterior para a gente analisar o que o Paulo quis dizer. Ele diz o seguinte: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas vos faltava oportunidade. Aí o item que o Emmanuel escolheu. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí o versículo posterior: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo mostrava aqui, já na sua atividade e vida, trajetória apostólica, as grandes diferenças. Ele que começou na abastança, na necessidade, na fome, na dificuldade, na dor, nas alegrias, mas principalmente entendendo as grandes alegrias que o mundo nos proporciona, apesar dos sofrimentos. Claro que por uma questão de instinto de conservação até, nós temos por hábito, ou por instinto, ou por necessidade, de nos lembrarmos mais frequentemente e darmos mais atenção frequentemente às dores, aos sofrimentos, às dificuldades. E isso é importante, porque isso mantém-nos vivos. Isso faz com que nós tenhamos condições de perpetuar a espécie. Então é normal que isso aconteça. Mas se nós analisarmos nos últimos, tirando hoje, que é o último dia, nos últimos 364 dias de 2025, nós veremos que tivemos todos os dias oportunidades incríveis de momentos de felicidade, momentos de alegria, e que os momentos de tristeza, de dor e de sofrimento, por mais que nos pareçam enormes, eles foram menores do que a alegria de poder acordar, de poder ver alguém que a gente ama, de poder ver o nascer do sol, o pôr do sol, o amanhecer, o anoitecer, os dias se passando, a alegria de poder respirar, de poder estar aqui encarnado, por mais difícil, por mais penosa, por maiores sejam as dores pelas quais tenhamos passado, evidentemente foi o melhor ano das nossas vidas, com certeza. Porque foi o ano que nós estávamos mais evoluídos desde a nossa criação. Hoje, não importa o dia que você esteja vendo essa gravação, hoje é dia 30, estou gravando dia 31 de dezembro de 2025. Não importa quando você esteja vendo esse vídeo, o dia que você o estiver vendo é o dia em que você está mais evoluído desde que você foi criado. É o dia em que você está mais evoluído desde sempre. Olha que espetáculo que é isso. E claro que a evolução implica escolhas, e toda escolha implica perda. E é claro que nós vamos sempre ressentirmos-nos dessas perdas. Isso é normal que aconteça. Mas efetivamente, se nós buscarmos 364 últimos dias, que foi o ano de 2025, nós vamos ver que motivos para sorrir nós tivemos muito mais do que para chorar. Repito, natural, normal e compreensível, eu ia falar entendível, compreensível que a nossa atenção esteja ligada, focada na parte da dor, na parte do sofrimento. Isso é normal, pelo instinto de conservação, como eu disse. Mas um tanto mais evoluídos como nós estamos, fatalmente teremos a condição, é a palavra que eu quero, a condição de entender que tivemos sim dias maravilhosos. É um exemplo simples que talvez a gente não dê muita importância, porque é algo tão normal, tão corriqueiro na nossa vida, mas que é muito importante. Muitos de nós, a grande maioria de nós, talvez a totalidade de nós, tivemos 364 oportunidades no último ano, não contando o dia de hoje, de ver a pessoa que a gente ama. Só por isso,
sejam quais forem os sofrimentos pelos quais nós passamos, valeu a pena. Porque só o fato de olhar para a pessoa que a gente ama, e muitos de nós temos a felicidade de ter mais de uma pessoa que a gente ama, né? Muitos de nós temos esposa, esposo, filho, filha, neto, neta, né? Pai, mãe, que a gente ama e que a gente teve a oportunidade de ter contato com essas pessoas. Então veja, só o fato de termos podido olhar para aquela pessoa que a gente ama nos últimos 364 dias já é motivo suficiente para achar, entender, compreender que foi o melhor ano de nossa vida. Fábio, mas meu filho morreu, minha filha morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu marido morreu, minha esposa morreu, a morte visitou a nossa casa. Ainda assim, você tem pessoas que você ama e que amam você, que ainda estão com você. E mais, nós espíritas sabemos que ninguém morre, que na realidade só muda de dimensão deixando o corpo carnal aqui. Portanto, a cada noite dormida, a cada vibração elevada que me permitia o contato com essas pessoas, meu coração alegrava-se e eu, espírito, percebia, quando meu corpo adormecia, que eu poderia, e de fato acontecia, esse encontro, poderia me encontrar, de fato acontecia esse encontro com a pessoa que eu amo. Então veja, poder amar, perceba que eu não estou falando nem de ser amado, estou falando poder amar. É uma dádiva extraordinária, um presente extraordinário, que faz com que verdadeiramente o último ano, como todos os outros, mas vamos focar no último ano, já que hoje é o último dia de 2025, no último ano, termos podido olhar para a pessoa que a gente ama, já foi uma dádiva tão extraordinária que suplanta, supera, ultrapassa todo e qualquer sofrimento pelo qual nós pudemos ter passado. Nós espíritas sabemos que a morte não existe. Nenhum espírita acredita na vida após a morte. Nenhum espírita acredita nisso. Nós espíritas sabemos que após a morte do corpo físico, eu continuo sendo eu continuo vivendo, eu só estou em outra dimensão. Só isso. Se acontecer nesse momento de eu ter um aneurisma, qualquer coisa aqui, um ataque do coração, sei lá, e meu corpo morre, meu corpo vai cair, eu vou continuar sentado aqui na cadeira exatamente como eu estou. Vocês vão me ver? Não, porque eu vou estar em outra dimensão. Só isso, mas eu continuo sendo eu, pensando da mesma forma como eu penso, com as qualidades e os defeitos que eu tenho. Vou falar direitinho, com as qualidades e os defeitos que eu tenho, do mesmo jeitinho. Só que sem que os nossos olhos físicos possam ver. Mas continuarei aqui, amando, não gostando, eu ia falar odiando, como é o último dia do ano, não gostando de algumas pessoas, mas principalmente amando. E no meu caso, me permitam uma colocação de felicidade, eu todo dia tive a oportunidade nesse último ano de ver o amor. Difícil. De ver o amor da minha vida todo dia, que é a Elaine, todo dia. De ver a Amanda, que é outro amor da minha vida, todo dia. E de ver que é a minha filha e a minha neta Amanda todos os dias. Como eu posso achar que foi um ano ruim se eu vi essas pessoas que eu amo profundamente todos os dias? Não dá. Não dá, né? Vamos lá, senão eu não vou conseguir ler. Aqui. Vamos para a nossa lição de hoje, contentar-se. Então, o Emmanuel separou no livro Caminho, Verdade e Vida esse trechinho da carta de Paulo aos Filipenses. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos ver o que Emmanuel disse. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres
não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por você? Vou repetir a pergunta de Emmanuel. Estará acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por você? É claro que há uma distância gigantesca entre nós e Paulo de Tarso no que diz respeito à evolução. Paulo de Tarso foi o maior apóstolo que já existiu. Paulo de Tarso foi o responsável pela divulgação da mensagem do Cristo para que chegasse até nós de forma deturpada, é verdade, muito adulterada, é verdade, depois dele, mas que chegasse até nós. Paulo foi de extrema importância. É de extrema importância porque continua vivo e trabalhando junto com o Cristo, porque há necessidade de transformação, como diz o Paulo de Tarso mesmo, ele sempre dizia isso, é preciso eliminar em nós o homem velho e fazer com que nasça o homem novo. Talvez este seja um bom desejo de ano novo, que na prática não muda absolutamente nada, mas que, assim, de uma forma tradicional ou de uma forma de ovo de cuco que foi colocado na nossa mente, uma tradição que nos foi implantada, enfim, mas o fato é que para a maioria de nós, ou muitos de nós, é um dia de fazermos planos para o próximo ano, de desejar que o próximo ano seja diferente, às vezes fazendo a mesma coisa e esperando um resultado diferente, o que para Albert Einstein seria o sinônimo de loucura, como ele mesmo disse. Loucura é fazer exatamente a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, muitos de nós caminhamos para essa loucura, mas muitos de nós temos realmente um desejo ardente de fazer algo diferente, de ser algo diferente. Então, vou pegar de novo o último parágrafo aqui do texto do Emmanuel. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. E aí vem uma advertência com uma pergunta. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por você? Talvez alguns de nós possamos estar esperando que o aprendizado que o Paulo de Tarso teve, né, na mudança de Saulo para Paulo, que alguém passe por nós, isso, e que a gente fique só com as graças. Eu me lembro de um querido amigo que sempre dizia assim, eu queria muito ter um Emmanuel comigo como Chico Xavier teve. E eu me lembro que eu sempre brincava com ele e falava, olha, é só você ser igual ao Chico Xavier. Não há privilégios, quer dizer, então, agora, as dores pelas quais Chico Xavier passou até chegar na situação de ser um Chico Xavier, assim como Emmanuel, aliás, está sendo produzido um filme muito bacana, pelo mesmo cineasta que fez Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2, sobre as vidas de Emmanuel, né, desde o encontro dele com Jesus, ainda quando ele estava encarnado sob o nome de Publius Lentulus, senador romano,
até as suas dificuldades narradas principalmente nos livros Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia, né? É muito importante entendermos que nós vamos evoluir desidratando por suor ou por lágrimas. É isso que vai acontecer. Porque nós somos teimosos, não porque Deus que quer que nós soframos, ou porque existe uma coisa difícil na nossa vida. Deus me fez para sofrer, estamos num vale de lágrimas. Não é essa a questão. A questão é, lembra dos dedinhos? Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação, conserto do mal que eu cometi. O problema é aqui, ó, entre o erro e o arrependimento. A demora que nós temos aqui. Porque a gente tem remorso. O remorso é um negócio egoísta. Não é necessariamente um arrependimento, não é algo do coração. É egoísta o remorso. Então, a grosso modo, eu sempre separo isso. Não que seja absolutamente assim, mas só para a gente poder trabalhar. O remorso é algo egoísta, é algo que eu estou preocupado com o que vão pensar de mim. E, nossa, é uma situação que vai me levar para o inferno ou para o umbral, ou vai atrapalhar a minha evolução, enfim, é uma preocupação comigo. O arrependimento é como eu pude ter feito isso com a outra pessoa. O remorso tem a mim como centro da atenção, e o arrependimento tem o outro como centro da atenção. Então ele é muito mais importante, ele é muito mais eficiente. E quando eu me arrependo de fato, eu já começo uma expiação porque aquilo me incomoda. E olha como é importante isso. Quando há um incômodo dessa natureza em cima de mim, claro que eu vou utilizar os meus instintos de conservação para sair daquela situação. E assim me ajuda. Quer dizer, tudo se encadeia direitinho. O que eu preciso é, após reconhecer um equívoco que eu cometi, que eu me arrependa o mais rapidamente possível. Porque o arrependimento já me leva a um sentimento de dor por aquilo e já me coloca na reta de fazer o bem reparando o mal que eu cometi. Então espíritos como Emmanuel, como Chico Xavier, como Caibar Schutel e tantos outros, Bezerra de Menezes e tantos outros, que têm mais ou menos a mesma idade que a gente, ou tem mais ou menos o mesmo tanto de encarnações, ou fomos criados mais ou menos na mesma época, estão muito na nossa frente, porque aprenderam a perdoar a si próprios, que na minha opinião é muito difícil, uma dificuldade para muitos de nós, e perdoar o outro. Para perdoar o outro, eu preciso me arrepender daquilo que eu fiz, não ter remorso. Porque há escolas religiosas, por exemplo, que recomendam que você peça o perdão para jogar a responsabilidade para o outro e você ficar livre daquela situação. Isso é um egoísmo tão horroroso que deveria ser proibido, se pudéssemos proibir alguma coisa dentro de certas religiões. Porque coloca você numa posição tão especial que, olha, eu estou pedindo perdão e o problema é do outro agora, a partir de agora. Isso é, no mínimo, um egoísmo disfarçado, né? Precisamos, então, nos arrepender daquilo que a gente fez. Jesus, durante o tempo que teve encarnado aqui, o que ele usou essa palavra, arrepender, esse verbo foi impressionante. E parece que a gente não aprendeu muito isso até hoje. A frase que eu dizia do Chico Xavier é essa aqui, ó. Todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Tomara que para nós seja lágrimas do sofrimento. Tomara que para nós seja pelo suor do trabalho, né? É que tem muitos de nós que nem trabalho a gente quer. Nem trabalho a gente quer muito, não. Bom, falando nisso, que a gente nem quer muito trabalho, a gente quer que as coisas aconteçam, né, na vida da gente. Tem uma parábola aqui muito interessante, que foi o nosso evangelho, aleatoriamente abriu a Dona Elaine no evangelho, e a lição que a gente leu agora há pouco do Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida foi a Catarina que selecionou. O evangelho, o item que caiu hoje, é Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, do capítulo 18, é a parábola do festim de núpcias. Eu vou ler, depois a gente comenta, tá bom?
Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, o casamento de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias, à festa, aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, para após lhes ter feito após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados, deles não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Esse item que o Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo está em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. É um trecho, esse do Evangelho, um pouco estranho para nós se nós não entendermos o contexto do que Jesus quis trazer. O que Jesus quis trazer foi o seguinte: olha, nós preparamos um planeta para vocês, que vocês podem evoluir nele, que vocês podem crescer nele, e não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês ao Deus dará, não vou deixar vocês sem ajuda. Eu vou aos pouquinhos enviando os meus mensageiros, chamados prepostos do Cristo, para convidar a cada um de vocês a participar dessa grande festa, que é a festa da fraternidade, de fazer o bem ao próximo, que é a festa da evolução, a festa onde vivem, ou festim de núpcias, onde vivem os espíritos já evoluídos. Então cada um de nós recebeu o convite à evolução dessa forma, e Jesus mandou os seus prepostos para cá. Nós escolhemos, via de regra, nós escolhemos, como ele diz aqui, um foi para a sua casa de campo, o outro foi para o seu negócio, os outros se apoderaram dos servidores e mataram. Foi o que aconteceu com os profetas. Então é isso que Jesus está falando. Ele está fazendo uma alusão aos profetas e aos prepostos dele enviados em todas as partes do mundo, que sempre trouxeram a paz interior, a diferença de tratar as outras pessoas, a maneira de fazer o certo em vez do fácil, e que sempre foram negligenciados por nós. Saíram então os servidores para buscar aqueles que não foram os chamados, os conhecidos como chamados, porque aqui ele fala, esse chamado seria o povo de Israel, que estava preparado desde quando vieram de Capela, né, que se aglomeraram nessa área, que tinham a ideia do Deus único, que tinham a ideia de Deus não como um pai que te dá um monte de coisas, mas que rege o universo. Depois se perdeu um pouco isso e virou uma situação paternalista, mas quando vieram de Capela, esses espíritos que compuseram o povo, chamado povo de Israel primário, tá? Primário, lá no comecinho. Isso há cerca de 27, 28, 30 mil anos, tá? Egípcios, incas, maias e astecas, hindus, o pior tipo de gente que tinha de Capela, os piores mesmo, são os que deram origem à raça indo-europeia, que são os brancos da raça adâmica. Esse é o pior tipo de gente que veio de Capela, esses eram os piorzinhos. E tinha também os hebreus, que também estavam naquela região,
do Egito, na região do norte da África. Tinha os terráqueos, que começaram na África, foram se espalhando pelo mundo, e depois essas raças vieram lá de Capela. Os melhores egípcios, que conseguiram inclusive voltar para lá, para Capela, e os piores eram os da raça adâmica, que se espalharam pela Europa, escravizaram e que deram origem a toda a civilização indo-europeia de hoje, só para você ter uma ideia. Então, esse povo hebreu da época tinha a ideia do Deus único, então foi para eles primeiro que veio o chamado, vamos ser o melhor povo da terra, e eles não aceitaram. Depois, então, foi mandado para todo mundo. Então, foi lá para os hindus, foi lá para o indo-europeu, foi para o Egito, para os incas, maias e astecas, foi separado tudo para o mundo. Mas cada um fez do seu jeito. Os hindus eram mais espiritualizados, né? Lá para o lado da Índia, da China, eles eram mais espiritualizados, mas ainda assim muito arraigados à matéria e não trouxeram. Então, não adiantou muito também. Aí, o que aconteceu? Bom, já que os que estavam mais bem preparados não aceitaram, aqueles que estavam ligeiramente preparados também não aceitaram, vamos disseminar com tudo para todo mundo essa imagem que Jesus colocou do festim de núpcias, para todo mundo, chamar todo mundo, para que cada um de nós tivéssemos a oportunidade de receber diretamente dele e dos seus prepostos a oportunidade de evolução, porque necessariamente passando por aqueles que teoricamente estavam mais bem preparados, não adiantou, não frutificou. Mas Jesus deixa bem clara a seguinte situação: não é só da boca para fora que eu quero ser, eu vou ser o melhor, oh meu Deus, etc, etc. Tem que ter a veste nupcial. O que significa veste nupcial? A moral ilibada. Tem que ter, vamos colocar assim, o perispírito brilhando, para ficar mais fácil para nós espíritas, tem que ter o perispírito brilhando. E o perispírito só vai brilhar quando eu eliminar de mim as minhas imperfeições. Eu sempre brinco assim, nesse exemplo que eu sempre coloco o gráfico aqui, do eu sou espírito, eu tenho um perispírito, eu tenho um corpo, eu espírito tenho a luz exatamente igual a de Jesus. Por que é que a minha luz então não ofusca as pessoas, como cegou Paulo, por exemplo? Por que é que a minha luz não se espalha por todo o globo terrestre? Não se espalha porque o meu perispírito carrega as minhas imperfeições. É como se fosse, eu sempre digo, como se fosse uma grande lâmpada, uma grande luz fortíssima, que tem vários cobertores por cima. A gente até vê que tem uma luz ali por baixo, mas cada cobertor simbolizaria, nessa metáfora que eu estou usando, uma imperfeição minha. Cada vez que eu venço uma imperfeição, eu tiro um desses cobertores, de modo que, logo, logo, se Deus quiser, cada um de nós vai tirar o máximo possível de cobertores, o máximo possível de defeitos, vamos colocar assim, e as virtudes então aparecerão e a nossa luz brilhará. É isso, a veste nupcial nada mais é, nessa metáfora, na parábola de Jesus e na metáfora que nós estamos usando, nada mais é do que o perispírito brilhante, significando que claramente eliminamos várias de nossas imperfeições. Então esse é um ponto extremamente importante para a gente analisar nesse último evangelho de 2025. Precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida só tem um responsável, que somos nós mesmos. Então tudo que acontece na sua vida é de sua responsabilidade, tanto bom quanto ruim. Tudo que acontece na minha vida é de minha responsabilidade, tudo de bom, tudo de ruim. Porque são as escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo. Então não é outra pessoa, não é outro alguém, outra entidade ou algo que o valha, que faz com que eu tenha melhores dias ou piores dias. E sim, a minha escolha, o meu livre-arbítrio pleno no plano espiritual, relativo aqui encarnado, como eu bem expliquei no último domingo, no nosso bate-papo sobre Espiritismo, que está lá nos canais que eu falei, que você pode dar uma olhada caso você não tenha visto,
uma explicação muito bacana, muito completa do que é planejamento encarnatório, que muda muito o nosso modo de ver a vida e entender exatamente esse convite para o festim de núpcias que cada um de nós, você e eu, recebemos, mas que para entrar precisamos estar com a nossa veste nupcial, ou seja, com o nosso perispírito brilhando. Para isso tem que eliminar toda e qualquer deficiência moral. Como faz isso? O primeiro passo é com a caridade. O Pedro explica na carta aos Romanos que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então é caridade o nosso caminho. Fábio, eu não sei fazer a caridade, então vamos lá, vou te dar algumas dicas aqui. O primeiro passo da caridade é a cortesia. Então olha só, caridade, que é o amor em ação, né? Caridade, o primeiro passo da caridade é a cortesia. Seja cortês. Seja cortês. O primeiro passo do amor é a gentileza. Seja gentil com todos. E o primeiro passo do perdão é não revidar. Segura. Perdeu hoje, não tem problema, amanhã você ganha. Mas lutando sempre contra essa imperfeição. Aí vai dar certo. Aí vai dar certo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Repito. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, e eu acrescento, descobriu o que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Lute, 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 até conseguir ganhar. Perder lutando está valendo. Perder porque fez corpo mole, esse é vagabundo. Não vale, não conta. Se for perder, perca lutando. Aí está valendo. Mas lute. Tem uma frase muito bacana que eu sempre me lembro, eu não me lembro que filme que é agora, mas é assim: lute, lute até que cordeiros se tornem leões. Que filme que é? Acho que é Robin Hood. Acho que é Robin Hood, estava escrito isso na espada, eu acho que é Robin Hood. Lute até que cordeiros se tornem leões. Né? Isso é importante, é um incentivo para nós lutarmos. Não contra o outro, mas contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições. Isso é muito importante. Lembre-se que a evolução entrava entre o erro e o arrependimento. É aqui que é o grande problema. Tá bom? Então é isso. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos um excelente ano novo. Mas vamos para a oração final, vamos. Um excelente ano novo, e que entendamos que precisamos nos contentar com as oportunidades que nos são dadas, com a situação a qual nós nos encontramos, mas lutando com todas as forças para sair dela. Mas sempre pensando do porquê sair dela. Qual é o objetivo? O que está no meu íntimo? O que está lá dentro de mim? Eu quero sair da situação que eu me encontro para fazer de conta que tenho uma veste bonita para o festim de núpcias? Ou eu vou entender, contentar-me com a situação em que eu me encontro, lutando com todas as forças para sair dela e vencer as dificuldades, mas principalmente vencer as minhas más inclinações, para que eu tenha boas vestes para poder aproveitar o festim de núpcias? Esse é o objetivo, né? Acho que chegamos, acho que entendemos. Que 2026, você, eu, cada um de nós, consigamos necessariamente vencer a nós mesmos e principalmente vencer a barreira entre o erro e o arrependimento. Vamos finalizar o nosso Evangelho no Lar com a finalização da fluidificação da água. Vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados que estiveram em nossa casa, guias espirituais, seu Caibar Chuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Muito grato, Senhor Jesus, pela oportunidade, pela presença, pelo carinho, pelo acréscimo de misericórdia, mas principalmente pelo fato do Senhor não ter desistido da gente. Então, muito obrigado por isso. No quesito pedidos, Mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor finalizasse a fluidificação da água, utilizando agora
o nosso magnetismo e que essa água fosse um importante remédio, um importante medicamento para o perispírito, para a alma e para o corpo físico das pessoas que cada um de nós agora faz o pedido individual. É isso, Senhor. Muito obrigado desde já, porque sabemos que muito antes da gente pedir, o Senhor já está providenciando a nossa melhora, desde que tenhamos condições para isso e que possamos nos colocar em condições de receber cada vez mais a Sua presença em meio a nós e estarmos cada vez mais com a vibração elevada, tempo suficiente para poder sentir ao Senhor, aos mentores e aos benfeitores espirituais que ávidos sempre estão por tentar fazer com que tenhamos uma evolução mais precisa, mais concreta e mais recorrente, né? Isso é muito importante. Dessa forma, então, Senhor Jesus, com o coração cheio de gratidão pela Sua presença em meio a nós, encerramos o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. A vocês que estiveram conosco até agora, um feliz 2026 e que tenhamos no final do ano que vem mais motivos ainda para agradecer tudo de bom que nos aconteceu durante o ano. Beijo enorme para você que fica e até lá. Tchau.